Neste vídeo nós vamos tratar sobre um dos atributos de Deus chamado onisciência. Atributo significa aquilo que é inerente a alguém, que pertence a alguém. Neste caso, os atributos de Deus, eles pertencem a Deus, são inerentes a Deus. Nós sabemos que nós classificamos os atributos principalmente em duas categorias: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com o ser humano. O amor, bondade, misericórdia são exemplos de atributos comunicáveis que Deus compartilha com o ser humano. O ser humano só consegue amar porque Deus compartilhou com o ser humano esse atributo dele chamado amor. Da mesma forma, Deus tem os atributos incomunicáveis, que Deus não compartilha com o ser humano e não compartilha com ninguém. Por exemplo, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, são atributos de Deus que somente Deus tem. Somente Deus é onipotente, somente Deus é onipresente, somente Deus é onisciente, dentre outros atributos que nós poderíamos destacar aqui. Porém, hoje nós vamos tratar sobre a onisciência, o atributo chamado onisciência. Onisciência significa a qualidade de saber todas as coisas. Onisciência significa o pleno conhecimento de todas as coisas. A totalidade. Deus conhece todas as coisas plenamente. Então, esse atributo chamado onisciência, ele faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus. Sendo assim, eu gostaria de ler um versículo, Isaías 46, versículo 10, que diz o seguinte: que anuncia o fim desde o princípio. Olha só, Deus anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Esse versículo já nos mostra a totalidade da onisciência de Deus, do saber de Deus, do todo conhecimento de Deus. Ele já anuncia o fim no começo. Ele já anuncia as coisas que vão acontecer muito antes delas acontecer. Então isso já mostra que Deus conhece tanto as coisas que acontecem, como as coisas que aconteceram, como as coisas que ainda irão acontecer. Isso é a onisciência de Deus. Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro totalmente. Deus conhece as coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão, as que poderiam ter acontecido e não aconteceram, Deus sabe disso também. Deus sabe de todas as coisas, inclusive as coisas que não aconteceram. Por exemplo, Salmo 139, versículos do 1 ao 4, diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Então Deus conhece as coisas que estão acontecendo, seja na nossa vida, seja no mundo, seja onde for. Deus tem o pleno conhecimento das coisas que estão acontecendo. O salmista deixa isso bem claro no começo do seu versículo, Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. As coisas que aconteceram. Isaías 46, 9 e 10 diz o seguinte: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus já aqui chama o povo para uma lembrança das coisas que aconteceram. Deus conhece todas as coisas que aconteceram. E as coisas que acontecerão. Um exemplo disso é Mateus 11, 24. Ou melhor, Mateus 11, 21. Quando Jesus vai falar das cidades de Corazim e Betsaida, Jesus fala o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com pano de saco e com cinza. Jesus está aqui falando que se
em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que Jesus estava fazendo ali naquelas cidades, eles teriam se arrependido. Então Jesus está aqui dando um claro conhecimento das coisas que ainda iriam acontecer ou das coisas que vão acontecer. As coisas que poderiam ou não acontecer, né? Por exemplo, Jeremias 23, 24 vai dizer o seguinte: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E em Hebreus 4,13 diz o seguinte: e não há coisa alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão patentes e nuas diante dos seus olhos, diante daquele com quem temos que tratar. Então, todas as coisas, tudo que acontece, tudo que poderia acontecer, tudo que vai acontecer, Deus tem o pleno conhecimento destas coisas. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que seriam, o que serão por toda a eternidade passada e futura. Então, o conhecimento de Deus, ele trata-se de um conhecimento infinito e imediato, em que não há esquadrinhação. Isaías 40, versículo 28, diz o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, ou sua sabedoria é sem esquadrinhação. Não há como saber o saber de Deus. Não há como esquadrinhar, sondar a sabedoria de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. A sua onisciência, o seu conhecimento é pleno. O seu conhecimento é total. Tanto das coisas passadas, como das coisas que estão acontecendo, como das coisas que irão acontecer. Então, você pode ficar tranquilo, porque Deus está vendo, Deus está conhecendo, Deus está sabendo o que está se passando. Esse atributo de Deus, a onisciência, mostra a grandiosidade de Deus. Deus, ele tem um pleno conhecimento de todas as coisas. Que Deus te abençoe.